Criaturas bizarras, lendas assustadoras e fenômenos inexplicáveis. Nas Filipinas, o impossível acontece todo dia. Número 1. A sombra do pântano. Algumas criaturas simplesmente desapareceram nas sombras do pântano e jamais retornaram. Entre essas aparições está uma figura misteriosa que surgiu na superfície da água por apenas 1 ou 2 segundos, deixando todos sem reação. Quem testemunhou o momento relata algo bizarro. A criatura se movia de forma ereta, caminhando sobre 2 pernas, como um ser humano. Mas quem viu garante que, apesar da semelhança no jeito de andar, aquilo definitivamente não era humano. A impressão deixada foi tão perturbadora que até hoje ninguém conseguiu explicar exatamente o que foi visto naquele pântano enevoado. Número 2. O crocodilo de 1 tonelada. Em uma das vilas nas Filipinas, os moradores conseguiram capturar um crocodilo de água salgada gigantesco, que pesava aproximadamente 1 tonelada. A façanha não foi nada simples. Eles passaram cerca de 3 semanas tentando prender o animal. Montaram 4 armadilhas diferentes e o bicho quebrou todas com facilidade, como se não fossem nada. A determinação da comunidade foi o que fez a diferença. Essa história mostra que, por mais que você ache que já viu de tudo no mundo, as Filipinas ainda têm muitas surpresas reservadas, especialmente quando se trata de criaturas colossais que habitam seus rios e pântanos. Número 3. O fantasma de Bono. Relatos estranhos fazem parte do cotidiano nas Filipinas. Luzes esquisitas no céu, criaturas misteriosas surgindo na praia e lendas de fantasmas que parecem reais demais para serem apenas histórias. Uma dessas aparições ocorreu quando uma figura espectral emergiu lentamente das águas, enfrentando 4 homens que bloqueavam sua passagem. Conhecida como o Fantasma de Bono, ou Anti-Ono, ela é considerada o espírito de uma princesa que se jogou no mar para escapar de um casamento forçado. Desde então, disse que ela aparece para atrair homens até sua perdição. Mesmo assustados, os 4 decidiram enfrentá-la. Após diversas tentativas frustradas, conseguiram agarrar seus cabelos. Mas toda vez que chegavam perto ou a tocavam, ela se tornava escorregadia e impossível de manter nas mãos. No fim, preferiram soltar a aparição e fugir, antes que algo ainda pior acontecesse. Número 4. A gosma alienígena. Depois que o Congresso dos Estados Unidos admitiu a existência de vida alienígena, muitos relatos de seres estranhos começaram a surgir em várias partes do planeta. Nas Filipinas, em 2021, apareceu uma criatura bizarra numa praia, uma espécie de gosma misteriosa que imediatamente foi recolhida pelas autoridades. 3 anos depois, finalmente tivemos acesso a imagens e estudos sobre o que foi encontrado. O problema? Agora estamos ainda mais confusos. A criatura, se é que podemos chamá-la assim, parece ter a habilidade de gerar olhos em quantidade infinita. E o pior, ela não possui boca, nem nenhum outro órgão visível. A ausência de qualquer parte do corpo reconhecível só torna a experiência mais desconcertante. Pela primeira vez, talvez seja bom saber que algo tão estranho está trancado em segurança dentro de um laboratório. Número 5. A enguia que não pertence aqui. Sério, o que está acontecendo com a natureza ultimamente? Uma criatura com corpo semelhante ao de uma enguia foi encontrada em uma praia das Filipinas, completamente fora de seu habitat comum. Os moradores locais ficaram intrigados e ninguém conseguiu identificar a espécie com precisão. Há quem acredite que seja o suba d'água, uma criatura aquática misteriosa que normalmente habita águas da China e do Japão. Mas como algo assim veio parar tão longe? O oceano é vasto, mas ainda assim, sua presença ali não tem explicação. Será que estamos lidando com uma espécie ainda desconhecida? Número 6. O monstro com presas expostas. Uma massa grotesca apareceu na praia, empurrada por ondas noturnas extremamente fortes. Inchada, com presas visíveis saindo de partes estranhas do corpo
e emitindo uma sensação de perigo só de olhar, a criatura confundiu até os pesquisadores mais experientes. No início, alguns chegaram a cogitar que fosse um mamute marinho, ideia logo descartada por motivos óbvios. Outros pensaram se tratar de uma baleia deformada. No entanto, apesar da forma curiosa, ficou evidente que o bicho não era um típico animal marinho. Com o tempo, as análises indicaram que talvez houvesse traços de réptil em sua composição. Mas o mais estranho era que ele não se encaixava em nenhum padrão conhecido pela ciência. As presas afiadas saindo da barriga só tornavam tudo mais assustador. Número 7. Visitante dos céus. Quando um objeto voador não identificado aparece no céu em plena luz do dia, é difícil não pensar em invasão alienígena. Esse caso aconteceu em Manila, capital das Filipinas, onde um OVNI parecia estar rondando calmamente um aeroporto. O mais estranho é que ninguém havia notado sua presença, até que um passageiro, prestes a decolar, conseguiu capturá-lo em vídeo. Isso gerou uma teoria curiosa. Talvez o objeto estivesse envolto em algum tipo de campo protetor que o tornava invisível aos olhos humanos, mas não às lentes da câmera. A possibilidade de tecnologia extraterrestre deixou muita gente inquieta. Afinal, se eles estão entre nós, estão observando e sabem como se esconder muito bem. Número 8. A lenda viva de Lolong. Durante décadas, os moradores de Bunawan conviveram com a ameaça constante de um crocodilo gigante, cujos avistamentos eram frequentes e apavorantes. Cansados de viver com medo, eles se uniram para capturar o animal de uma vez por todas. A caçada aconteceu em 2011 e exigiu o esforço de cerca de 100 pessoas. O animal não se rendeu facilmente, oferecendo uma resistência assustadora. Quando finalmente foi contido e sedado, os pesquisadores puderam medi-lo. Nada menos que 6 metros e 17 centímetros de comprimento. Esse feito fez com que Lolong, como foi apelidado, entrasse para os registros como o maior crocodilo já mantido em cativeiro. Muitos moradores disseram que no momento da captura, o medo foi tão grande que parecia que a cidade inteira ia desmaiar. Número 9. A coisa do rio subterrâneo. Um turista que passeava pelo Parque Nacional do Rio Subterrâneo de Puerto Princesa notou algo estranho emergindo das águas. Inicialmente achou que era um crocodilo, mas logo percebeu que havia algo errado com o formato do corpo. A cabeça parecia desproporcional, maior do que o normal, como se carregasse algum tipo de massa esquisita no topo. Essa deformação tornou impossível classificar a criatura com base nos padrões que conhecemos. Seria um monstro lendário que sempre habitou as profundezas e resolveu dar as caras por um instante? Ou um animal marinho muito raro, que subiu à tona para respirar? O mistério permanece e só aumenta com cada nova teoria. Número 10. O alienígena da lama. Imagine estar andando por uma praia e encontrar uma criatura subindo de dentro de uma pequena poça de lama. Foi isso que aconteceu com um visitante que, ao ver os movimentos, pensou estar diante de um peixe. Mas, ao observar melhor, percebeu que não era. Peixes, afinal, não sobem para respirar em poças lamacentas. Alguém sugeriu que talvez fosse um pequeno crocodilo tentando pegar ar, mas bastava olhar para a criatura para saber que não se encaixava nessa hipótese. Então, o que seria? Uma aberração marinha que só aparece em condições específicas? Ou quem sabe, a poça seja, na verdade, um esconderijo de um ser alienígena que escolheu o local como refúgio? Número 11. O presságio do peixe-remo. Um homem que andava pela praia de Libon, na província de Albay, exibia orgulhoso um enorme peixe-remo que havia sido trazido pela maré. O que ele talvez não soubesse é que esse tipo de peixe é considerado um sinal de mau agouro. Criaturas abissais, os peixes-remo vivem em profundidades extremas e evitam ao máximo a superfície. Só emergem quando há algo errado. Por isso, muitas culturas acreditam que,
Ao ver um desses na praia, é sinal de que um desastre natural está prestes a acontecer. Terremotos, tsunamis ou algo ainda mais sério. Melhor dormir com um olho aberto quando um bicho desses aparece fora do seu habitat. Número 12. Dinossauro ou experimento? No ano de 2014, o corpo de uma criatura estranha apareceu em uma praia local. Estava em decomposição avançada, o que tornava quase impossível reconhecer sua aparência original. O que chamou atenção foram os dentes afiados, que lembravam muitos de répteis pré-históricos. Isso foi o suficiente para desencadear uma série de teorias. Alguns acreditavam que se tratava de um dinossauro clonado em segredo, que foi descartado após um experimento falho. Outros diziam que a existência da criatura provava que os dinossauros não foram extintos de verdade, mas vivem escondidos em regiões remotas do planeta. Fantasia? Talvez, mas a carcaça continua sem identificação clara até hoje. Número 13. A Caverna Amaldiçoada. Um explorador curioso encontrou algo perturbador em uma caverna nas Filipinas. Crânios pequenos marcavam a entrada, como se estivessem alertando para não entrar. Mesmo assim, ele seguiu com a câmera e encontrou mais ossos espalhados. Alguns acreditam que possam ser restos de macacos, outros juram que são humanos. Para muitos moradores, aquilo era o esconderijo de uma bruxa que praticava magia negra. Número 14. O réptil inexplicável. Enquanto descansava em um penhasco próximo ao mar, um mergulhador avistou uma criatura que pensou ser um crocodilo. Mas, ao se aproximar, viu que era algo diferente, uma mistura de lagarto e alienígena. Era grande demais para um lagarto comum. Até hoje, ninguém conseguiu identificar essa criatura. Número 15. A Sereia de Santos. Turistas que passeavam pela praia de London, nas Filipinas, avistaram algo se mexendo na água, a poucos metros do barco. A criatura misteriosa se aproximava, mas nunca revelava seu rosto. Parecia querer espantar o grupo sem ser vista. Para os turistas, não restou dúvida. Era uma sereia. Número 16. O Sugador de Almas. Segundo a mitologia filipina, o Tono é uma criatura vampírica que se transforma em uma criança para atrair vítimas durante a noite. Após muitos relatos, um explorador amador conseguiu capturar o suposto ser. Preso em uma gaiola, ele tentava escapar ferozmente. Alguns moradores acreditam que o pegaram bem antes da transformação completa. Outros notaram a semelhança com o chupa-cabra, enquanto uns acham que era um híbrido raquítico de animal. Seja o que for, com certeza era assustador. Número 17. O Cinto Transparente. Falamos tanto de alienígenas na Terra, mas e se eles sempre estiveram entre nós, no fundo do mar? Uma criatura translúcida apareceu perto da caverna de Mopatim, nas Filipinas, e deixou a comunidade científica impressionada. Trata-se da cinta de Vênus, uma espécie de gelatina marinha incrivelmente rara. As cores cintilantes são resultado da bioluminescência, fazendo com que ela brilhe no escuro. Um verdadeiro espetáculo da natureza. Número 18. O Javali das Profundezas. Depois de algumas ondas agitadas, banhistas encontraram uma criatura esquisita na areia. À primeira vista, parecia um roedor morto, mas logo perceberam que não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Tinha traços de javali e lobo, e isso só aumentou o mistério. Um dos curiosos chegou a virar o corpo para examinar melhor, mas só ficou mais confuso. Alguns acreditam que era um ser de outro mundo. Outros dizem que era apenas um animal comum em avançado estado de decomposição. Número 19. O vulto no telhado. Em uma vila pequena, um morador jurava que sua casa era assombrada. Ninguém acreditava, até que ele chamou alguns vizinhos. Quando olharam para o alto, viram uma criatura magra demais para ser humana.
Tinha corpo de gente, mas aparência perturbadora. Alguns reconheceram imediatamente. Era um Aswang, entidade folclórica que se transforma para caçar humanos. A criatura desapareceu logo em seguida, deixando a vila em pânico. Número 20. O calamar gigante. Ondas fortes empurraram um enorme lula para as mãos de um pescador filipino, que não perdeu tempo, fisgou e levou direto para a praia. Lulas gigantes raramente aparecem na superfície, e capturar uma delas é como ganhar na loteria. O bicho media cerca de 2,5 metros, o suficiente para render vários quilos de calamar. Moradores se reuniram para admirar, ou para imaginar como ela ficaria frita. Número 21. A nojeira do oceano. E é por isso que eu evito o mar. Funcionários de um porto encontraram uma criatura pulsante e disforme. Levaram direto para um laboratório, mas até agora ninguém sabe o que é. Pode ser um pedaço de intestino de algum animal gigante, ou uma entidade alienígena escondida nas profundezas, esperando pela próxima vítima. A aparência viscosa e os movimentos ritmados não ajudam em nada. Número 22. A joia transparente. Enquanto câmeras subaquáticas registravam uma perfuração no fundo do oceano, uma criatura passou diante das lentes. De longe, parecia um peixe, mas ao se aproximar, revelou um corpo totalmente transparente, sem tentáculos visíveis. Era uma Dipstaria enigmática, uma água-viva raríssima e quase impossível de ser avistada viva. Número 23. Cabeça do medo. Imagine andar no quintal e encontrar isso. Uma criatura desconhecida, parcialmente decomposta, apareceu nos fundos da casa de um morador. Faltavam partes do corpo, o que indica que provavelmente foi atacada por algo maior. O dono da casa achou que fosse uma enguia, mas não fazia sentido. Pesquisando, descobriu que pode ser um peixe conhecido como sto, que morreu e foi arrastado até ali, ou algo bem pior. Número 24. Gosma alienígena. Em março de 2024, surgiram relatos de manchas escuras e gosmentas na costa filipina. A princípio, ninguém deu bola, mas com o aumento de ocorrências, as autoridades foram investigar. As praias estavam cobertas de bolotas negras e mal cheirosas, parecendo algo saído de um filme de terror. Alguns brincaram dizendo que era o Venom, mas a verdade era mais plausível. Era piche, trazido pelas correntes após um vazamento de óleo ocorrido a centenas de quilômetros dali. Número 25. Vísceras esquecidas. Nas praias entre Xangai e o Vale de Tuns, uma criatura misteriosa apareceu. À primeira vista, parecia um crânio, mas ao virar, notava-se algo mais estranho ainda. Fibras musculares que pareciam órgãos expostos. A teoria mais aceita é que poderia ser parte de uma guelra ou de um órgão interno de um animal marinho que foi atacado e perdeu partes importantes no processo. Número 26. O jacaré que não era jacaré. Em 2016, 2 pescadores encontraram uma carcaça flutuando em um rio. A princípio, pensaram que fosse um crocodilo, mas a pele era lisa demais para isso. Cogitaram ser um golfinho, mas os olhos saltados e o focinho comprido os fizeram descartar essa ideia. Levaram o corpo às autoridades, que começaram uma investigação. A hipótese mais próxima foi: talvez fosse uma baleia bicuda, mas ninguém conseguiu confirmar com certeza. Número 27. O bunol congelado. Moradores de uma vila remota em Pinca fizeram várias denúncias sobre uma criatura estranha que rondava as casas. Quando conseguiram capturá-la, ela simplesmente congelou no lugar, como se tivesse morrido para evitar dar explicações. Alguns locais acreditam que se tratava do bunol, uma criatura humanoide
que se esconde nas sombras e se alimenta do medo. Outros acham que era o corpo de uma sereia. E tem quem diga que eram os dois. Número 28. A piscina sombria. Um homem não muito esperto mergulhou em uma sombra misteriosa que surgiu sob a água. Alguns achavam que era uma raia gigante. O tamanho batia. Outros diziam que era um cardume de peixes nadando em bloco. Mas a teoria mais assustadora? Um fantasma aquático com forma mutável, que desaparece no toque. Ao pular na água, a sombra se desfez, e ninguém descobriu o que era. Número 29. O observador, no estúdio. Dois fãs de cinema estavam examinando um novo cenário de gravação quando notaram algo estranho. No fundo da imagem, havia uma figura humanoide, mas muito estranha, e ninguém estava ali. Juraram que o local estava vazio e o caminho de entrada estava bloqueado pelo próprio cenário. Seria um espírito espiando em silêncio? A figura tinha corpo humano, mas energia fantasmagórica. Número 30. O fantasma anfíbio. Uma manhã, o céu das Filipinas se abriu com um clarão. Atrás das nuvens, surgiu uma silhueta observando a cidade. Moradores ficaram assustados com a presença imóvel do que parecia um ser sobrenatural com olhos brilhantes. Alguns disseram que era só uma nuvem estranha, outros apostaram em CGI. Mas muitos juraram que era real e arrepiante. Número 31. O último banquete da serpente. Moradores de uma vila rural finalmente encontraram a piton que andava devorando os animais do povoado. E sim, ela foi pega no flagra. Seu corpo estava inchado, deixando claro que havia se alimentado recentemente. Era justamente isso que a deixava lenta e fácil de capturar. Grandes cobras ficam vulneráveis após comerem e, às vezes, exageram no tamanho da presa, acabando presas a si mesmas. Número 32. O geyser vivo do rio. Enquanto caminhava próximo a um rio, um homem ouviu algo espirrando água. Quando filmou, registrou um jato subindo, parecido com o de uma baleia respirando. A teoria inicial era essa. Seria uma baleia perdida no rio? Pouco provável. Logo, observadores atentos notaram que o formato da criatura não combinava com nenhum animal conhecido. Alguns sugeriram que fosse uma sereia tentando não ser vista. Número 33. A borboleta lunar. Na floresta tropical de Palawan, um explorador encontrou uma criatura linda, diferente de tudo. Não era um ser misterioso, mas sim a mariposa da lua, uma espécie rara que vive no sudeste da Ásia. Encontrá-la nas Filipinas é quase milagre. Ainda assim, o país tem uma biodiversidade incrível, então, até isso é possível em meio à sua natureza exuberante. Número 34. Os vermes famintos. Uma verdadeira cena de terror. Vermes se contorcendo em grande quantidade no chão. Talvez sejam larvas ou algum tipo de verme nojento. Mas o pior de tudo é que quando esse tipo de criatura aparece em massa, significa que há algo morto por perto. Talvez um animal, ou algo ainda mais sinistro. Número 35. O ovo transparente da areia. Um frequentador da praia viu algo se mexendo na areia molhada e foi conferir. Era uma bolha translúcida, difícil de identificar. Alguns acham que era uma água viva, outros juram que era uma cápsula de ovos de caramujo do mar. Ela parecia se mover sozinha, o que torna tudo mais bizarro. Se for realmente uma cápsula, estamos vendo gerações inteiras de criaturas prestes a nascer. Número 36. A maré de plástico. Esse é o tipo de cena que dá vergonha da humanidade. Centenas de garrafas plásticas acumuladas no mar, depois filtradas por um sistema de coleta de resíduos. E o pior? Aquilo tudo não levou décadas para se formar. Foi só uma semana. Diante disso, não é de se espantar que a natureza esteja se voltando contra nós.
Número 37. A serpente gigante de Bohol. Essa é Samantha, uma piton birmanesa, considerada a maior cobra da região de Bohol. Ela não chegou ao zoológico por acaso. Antes disso, vinha assustando os moradores, aparecendo em áreas residenciais. Com quase 6 metros de comprimento, virou atração turística. Corajosos pagam cerca de 100 pesos filipinos, o equivalente a $2, para entrar na jaula com ela. Você toparia? Número 38. O bezerro de 2 pernas. Em 2020, em Southing, na região de Karat, uma vaca deu à luz um bezerro com apenas 2 patas e o abandonou no meio da estrada. Muitos moradores passaram sem ajudar, até que um homem decidiu agir. Chamou veterinários que constataram que o animal, apesar da deformidade, estava saudável o suficiente para viver. O homem então o adotou, batizou de primo e prometeu ajudá-lo a se firmar, com as pernas que tem. Número 39. A bola peluda do mar. Em 2017, uma massa disforme e peluda apareceu na costa das Ilhas Dagot. Os banhistas logo pensaram que era uma criatura misteriosa, principalmente por causa dos pelos. Mas especialistas descobriram que se tratava de uma baleia em avançado estado de decomposição. Os pelos, na verdade, eram fibras musculares que ficaram visíveis com a deterioração do corpo. O animal media cerca de 6 metros e pesava mais de 2 toneladas. Número 40. A cobra que causava sumiços moradores de uma cidadezinha em Pangasinã encontraram uma pele de cobra gigantesca na praça central. Ao esticá-la, viram que ela tinha cerca de 5 metros. Muitos ficaram aliviados. Estavam achando que um vampiro comedor de gado era o responsável pelo desaparecimento dos animais. Agora sabiam que era uma cobra enorme, só que ainda solta. Mesmo após meses de busca, não conseguiram capturá-la. Número 41. A tribo submersa. Quem disse que não dá para respirar debaixo d'água? Os Bajau, uma tribo nas Filipinas, passam cerca de 60% do tempo submersos, ou seja, ficam até 8 horas por dia mergulhando sem nenhum equipamento. Fazem isso há tanto tempo que seus corpos se adaptaram, permitindo longas apneias. Eles ensinaram essa habilidade até aos filhos. Incrível, né? Número 42. UFOs em Pampanga. Agora em Pampanga, luzes misteriosas cruzaram o céu, deixando os moradores boquiabertos. No início, parecia um avião com luzes piscando, mas logo as 4 orbes se fundiram em 3, depois em uma só, e sumiram. Em outro ângulo, dava para ver claramente uma base luminosa. O mais estranho, o objeto não apareceu no radar. Seja lá o que for, não era avião. Número 43. O cão do demônio. Em abril de 2016, monges relataram um animal estranho rondando o templo à noite. Quando foi capturado, todos perceberam que não era um cachorro comum. Tinha corpo pequeno, linhas marcantes na pele, como se fosse desnutrido, mas algo mais o tornava sinistro. Chamaram de chupa-cabra. Alguns cogitaram mantê-lo vivo, mas o medo foi maior, e ele foi sacrificado e enterrado no próprio templo. Número 44. O mistério no quintal. Um morador capturou um animal bizarro que estava fazendo bagunça no quintal. Não sabia dizer o que era. Parecia mistura de boi com cordeiro. Investigando, descobriu-se que era um taquim, uma espécie de cabra rara que vive no Himalaia. Como foi parar nas Filipinas? Ninguém sabe. Número 45. O anfíbio inchado. 2 homens encontraram uma criatura redonda e inchada, parecendo um sapo, só que esquisito demais. Levaram para análise, e a teoria mais aceita é de que se trata de um Desert Rain Frog, ou sapo da chuva do deserto, nativo da África do Sul.
Provavelmente foi trazido por algum turista que achou o bichinho fofinho demais para deixar para trás. Número 46. A lagarta hipnotizante. Enquanto caminhava pela calçada, uma pessoa encontrou uma lagarta tão bonita que decidiu protegê-la e pedir ajuda online. Era a Basia shank, uma espécie rara com padrão marcante no corpo, vista quase exclusivamente na África do Sul. Um verdadeiro achado da natureza. Número 47. Duelo submarino. Durante o mergulho em Bohol, 2 mergulhadores encontraram algo curioso: 2 caranguejos ferradura brigando. Apesar de serem animais comuns, ninguém os tinha visto lutando com tanta intensidade. A casca de um deles chegou a rachar. Estariam disputando território? Um parceiro? Ou só estavam entediados? Número 48. A lesma predadora. No fundo do mar das Filipinas, um mergulhador avistou algo tão estranho que decidiu publicar nas redes sociais. A criatura parecia uma bolha com dentes. Especialistas identificaram. Era uma lesma do mar predadora, que se alimenta de outros animais. De tão bizarra, nem parece um molusco. Mas a natureza está cheia dessas surpresas gosmentas. Número 49. O fantasma do rio. Um grupo corajoso decidiu visitar um rio considerado assombrado, onde dizia-se que vivia um espírito conhecido como Fantasma de Bono. Eles foram preparados com redes e lanças. Quando encontraram a criatura, ela escapou e se transformou em algo parecido com um homem assustador. Tentaram capturá-la novamente, mas sempre escapava. No fim, desistiram e decidiram deixá-la em paz. No coração das Filipinas, a linha entre o real e o inexplicável parece desaparecer. De criaturas bizarras e lendas antigas, há fenômenos que nem a ciência consegue explicar. Tudo indica que esse arquipélago guarda segredos que ainda não estamos prontos para entender. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!